presença do Deus vive, desce a mão. Só que o soldado eficiente. Último bloco do Antenados de sexta está chegando ao fim, mas a gente está falando um pouco sobre futebol. Nesse final de semana vai ter uma rodada quente também no futebol, mas olha, o técnico Dunga não gostou muito da visita de um pastor na concentração da seleção brasileira a convite de 2 jogadores evangélicos. O pastor Dias já falou ali, André, que mal tem isso, que quer se aparecer. O que vocês acham um pouco sobre isso? Eu acho o seguinte, se me convidar, eu vou em qualquer lugar, eu faço oração, já me convidaram para até na macumba eu fui. Pra orar. Não, para aqui eu falo assim, levantar a oração, explica aí, eu estava acostumado a pegar o padre, eu vi isso quando era criança, o padre jogava água benta na bola, para abençoar. Agora, hoje em dia, o pastor não pode fazer nada. Me convidaram para um dia no centro espírita, falou, tem um pastor aí que não quis vir. Falei, mas eu vou lá. O senhor promete que o senhor não vai expulsar os santos? Eu prometo que eu não vou expulsar os santos. Aí eu falo, mas, o senhor promete, o senhor tem que me prometer, que eu vou falar lá com babarorixá, sei lá, um negócio assim. Não, eu prometo que eu não vou expulsar os santos. Eu vou lá, não vou expulsar os santos. Aí o senhor vai respeitar os santos? Vou respeitar os santos. Fui lá, entrei, preguei, foi uma maravilha. Na hora da oração, falei assim, gente, vamos fazer uma oração aqui agora? Olha o que o senhor prometeu. Não, eu prometo. Os santos ficam, agora os demônios vai sair tudo. Os santos ficam, os demônios saem. Comecei a expulsar os demônios, foi uma confusão no centro. Eu falei, não, eu prometi que os santos ia ficar. Santo não fuma cachimbo, santo não toma cachaça, santo... E agora eu falei bem claro. Então, gente, nós temos que entender que se ele foi convidado, é a minha opinião dele, o pastor foi, tem que passar uma provazinha, porque a Bíblia fala assim, aqueles que desejam seguir a Jesus piamente, padecerão perseguição. A nossa nação está havendo um reboliço de salvação. Igual aquele reboliço dos ossos secos, as coisas estão voltando no lugar, tá entendendo? Porque Deus está querendo fazer coisa grande, maior ainda. Nós vamos ver coisa maior ainda nessa nação. Escuta o que eu estou falando, André. Forte. André, mas será que... o que a CBF pensa disso também, né? Porque ele não manda sozinho. Tem diretores lá. E quando os jogadores que não têm mais autonomia de chamar quem quer que seja para a sua particularidade dentro da CBF, a gente tem que começar a pensar, isso vem de cima ou é só do Dunga? Só ele que pensa assim? Não, vamos lá. Nesse ponto de vista, um pouco que eu já conversei com alguns técnicos que eu conheço, o que acontece? Um técnico, ele é responsável pelo desempenho do jogador em campo. E se há alguma coisa extra-campo, quando o jogador está em concentração, ele está em posse do técnico. Quem manda é como se ele tivesse... aqui, bateu o cartão, está dentro da empresa. Meu irmão, você tem que falar o que o técnico manda. Então, se um técnico, ele entende que qualquer questão extracurricular durante a concentração está tirando o desempenho do jogador, por exemplo, e aquele negócio das visitas íntimas, né, tem técnico que proíbe, porque ele acha, e aí é dele, claro, claro, você vai no jogador, não tem nada a ver, mas a minha questão é a seguinte, se ele entende que aquilo tira o desempenho do jogador em campo, afeta de alguma maneira, ele tem todo o direito de fazer aquilo. A minha questão é, uma oração vai tirar o desempenho, vai mudar o desempenho. Né? Mas agora, pelo amor de Deus. Mas agora os resultados provam o contrário. Até porque traz os resultados provam o contrário. Na seleção? Na seleção. Não tá andando bem, não. Mas é desempenho de quem? Dos jogadores ou do técnico? De resultados... Fala de 7-0 não, né? Quem é que tá precisando de oração? É o jogador? Não, nesse caso é o técnico. Então, de repente ele estremeceu com a presença do pastor. Tem uma legião ali, tem uma legião. Fala de resultados, eu fiquei frio. Agora, abrindo um parênteses aqui, tem alguns times, principalmente carioca, que está precisando de um pastor. Meu Deus. Deixa pra lá. Me convida que eu vou lá pra orar, me convida aí. André, se o Vasco quiser, deixa eu levantar uma coisa. A gente está no último bloco. Eu acho que não vai ter muito tempo, não. Eu queria depois só trazer a minha solidariedade aos nossos irmãos, não em Cristo, mas irmãos em carne, de Meca. Meca recebe todo ano, talvez, uma das maiores peregrinações de muçulmanos. E ontem, anteontem, teve uma grande tragédia de quase 800 mortos pisoteados durante uma peregrinação religiosa. É de partir o coração. Pessoas que estão buscando, de alguma maneira, uma paz interior, alguma resposta, morrerem sumariamente pisoteados pelas outras pessoas. Fica um pouco da nossa solidariedade, mas deixa eu voltar só um pouco naquilo, já que a gente está falando um pouco sobre pode, não pode o pastor estar presente em algumas... O pastor Sérgio falou que foi na macumba. Deixa eu levantar. Como é que vocês entendem convites? Porque assim,
pastor evangélico, o evangelho, não vou falar nem pastor evangélico, o evangelho, ele é um pouco exclusivista. Cá para nós, por exemplo, se um pastor for convidado para ir numa paróquia, de um padre, dá uma palavra, não sei o quê, ele vai. Se ele for no espírito, ele vai. Se for numa, como já vi, ele vai. Agora, eu nunca vi um pastor evangélico convidando padre, nunca vi pastor evangélico. Na igreja não entra líder de nenhuma outra religião. É assim que é para ser? Você não acha que a gente temos que ser um pouco mais flexíveis para criar relacionamentos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque senão a gente vai incorrer no ecumenismo. Não, mas eu digo relacionamento de pessoas, não de mensagens. Eu penso que relacionamento a gente pode ter com qualquer pessoa, a despeito da religião. Eu não preciso ir lá para ter relacionamento com ele. Agora, para comungar, trazer para comungar, que comunhão tem a luz com as trevas? Fica difícil. Porque eu tenho um conceito, eu tenho uma filosofia... Mas é aceitável um pastor, então, ir na macumba ou ir numa paróquia pregar? Se ele é convidado, por que não? Eu fui convidado. Não, entendi. Não, mas entendi, em convite mesmo. Agora, no que concerne a essa comunhão, eu acho impossível. Até a luz da Bíblia. Por que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia me dá uma doutrina, um ensinamento, que eu prego contra o ensinamento daquela outra religião. Como é que eu vou comungar? Eu posso até tê-lo como amigo, aceitá-lo como pessoa. Agora, no que concerne a ter empatia com aquela religião, comungar da mesma fé, não vai bater nunca. Nunca. André, olha só, recentemente eu fui convidado por uma escola lá da Zona Oeste, uma escola pública, e fez uma semana comemorativa da família. Perfeito. E aí eles convidaram as autoridades das áreas principais que eles entenderam. Convidaram o comandante da PM, convidaram o diretor do fórum regional lá da região e convidaram um padre e da igreja evangélica me convidou. Perfeito. E aí me colocou sentado lá na tribuna do lado do padre. Fantástico. E aí eu, fazendo relacionamento, sentei do lado do padre, conversei com o padre, enquanto cada um de nós tinha 15 minutos para falar, uma preleção de 15 minutos cada um. E aí eu, enquanto não era a minha vez, estava ali conversando com o padre e tal. Rapaz, o que tinha de gente que me criticou depois, falei assim, epa, o pastor estava lá numa comunhão com o padre. E aí estranharam mais ainda, porque na missa... porque na missa me falaram depois que os católicos estranharam, porque o padre fez uma missa no domingo seguinte, onde ele falou o meu nome 5 vezes durante a missa. Ele nunca tinha visto um pastor assim tão amigo, tão companheiro. Então, e a gente gosta de fazer relacionamento, mas às vezes as pedradas vêm até do próprio rebanho. André, eu já fiz oração dentro da igreja católica, no casamento da minha irmã. Ela falou, única pessoa da família que não vem aqui, eu sei que é meu irmão Sérgio. Quando chegou lá, foi o primeiro a chegar lá. Aí o padre falou, estamos tendo uma visita aqui de um pastor, e eu gostaria de pedir o pastor, no casamento, se pudesse levantar uma oração. Foi lá, fiz oração na igreja católica, e convidei ele para vir na minha igreja. Ele aqui não veio, porque eu não sei. Mas eu falei, senhor vai na minha igreja, que o senhor vai ter oportunidade de dar uma palavra lá também. Ele não veio. Mas eu estava doido que ele viesse na minha igreja. É isso aí. O senhor daria parte para ele falar? Sem problema nenhum. Mas doidinho que ele falasse alguma coisa de santo, porque de imagem, que eu ia adorar isso. Ele sabe a liturgia do trabalho. Eu ia adorar que eu ia entrar atrás conversando algumas coisas a respeito disso, ia ser muito bom. Ele vai chegar na tua igreja, vai pregar sobre Jesus, que é o que as pessoas entendem, ele vai falar de outras coisas que lá não se entende. Não, sabe por quê? E eu vejo que existe uma dificuldade muito grande nos evangélicos em enxergar um pouco, talvez, do pastor Mário falou. André, uma coisa é relacionamento, uma coisa... Às vezes até uma ação que tem um bem comum social, outra coisa é religião. Por exemplo, uma vez eu lembro aqui a gente trouxe... Eu vou lembrar o nome do pastor ainda no Antenados Pergunta, e ele trabalha na frente da questão de liberdade e tolerância religiosa. Então, tolerância religiosa. É contra a intolerância, né? Entendi, na parte da tolerância religiosa, onde todos têm parte, todos têm direitos. E dentro dessa diretoria, vamos dizer assim, na ponta, tem o Babalorixá Ivani, que veio, não tem nossa pergunta aqui, a gente bateu o papo com ele. Tem o Marcos Amaral, que é um pastor da igreja presbiteriana, e assim, ele tem relacionamentos com grandes líderes de outras religiões. Ele fala, André, o que bate em mim, porque eu ando lado a lado, às vezes de mão dada, com o Ivani, numa caminhada a favor de meninos de rua, e as pessoas pensam que isso
O senhor está entendendo? É um bem comum social. Vamos lutar por uma rua que está esburacada por crianças de rua e se juntar pessoas de religião. É ecumenismo. Um pastor evangélico, e ele é muito corajoso nisso, ele fala, a maioria até pastores evangélicos falam que não fariam isso. É um pouco de ignorância da nossa parte, entender que, querido, uma coisa é o nosso Deus, a nossa religião. Agora, se é para um bem da sociedade, um bem comum do próximo, a gente não tem, André, não tem nada de erro. Eu quero parabenizar você, primeiramente você e toda a equipe do programa Boas Novas, Antenado na Geral, porque eles, os católicos, não abrem a televisão deles para fazer o que você está fazendo. Que Deus te abençoe por isso e toda a equipe da Rede Boas Novas de televisão. Porque eu vejo convidar pessoas de outras religiões aqui sem problema algum. A gente aqui conversa com você. Se é para falar de Jesus, meu irmão. André Alberto, a gente conversa com você. Satanás porque eu não gosto dele, mas se ele falar de Jesus, eu até penso. Olha só. Só de Jesus. Escuta bem, a gente conversa com você aqui, a gente discorda das coisas, concorda, a gente sai daqui abraçado, ninguém fica aborrecido com ninguém. Eu não vejo igreja católica. Eu não vejo a Igreja Católica, nenhum programa de Igreja Católica convidar nenhum pastor evangélico. Se me convidar, eu vou, hein? Olha o que eu estou dizendo. Tem 3 redes abertas lá. Se me convidar, eu vou estar lá. Me convida para ver se eu não vou. Com o maior respeito, eu prometo que eu não vou tocar nas imagens, eu não vou mexer nas imagens. Pode ficar tranquilo, eu vou estar lá, Inclusive, eu ganhei um padre para Jesus. Eu já ganhei um padre para Jesus com perguntas da Igreja Católica. O padre se converteu, largou a batina. Por que eu não sei? Eu não pedi para ele se converter. Mas eu vou estar lá com o maior prazer, maior alegria. Pode me convidar, qualquer padre. Nós temos que trabalhar unidos. Pode quando vem a mensagem, aí vai ter separação mesmo, não tem como. Mas, irmão, é que nem a conversa do pastor com o padre, né? Sentaram num restaurante, e aí o padre pede um conhaquezinho, né? Aí o pastor, uma água. Ele, então, pode tomar? Não, pastor, não posso, não sabe o que está perdendo. Nesse momento chegou a mulher do pastor, abraçou ele, falei, cadê a tua? Eu não posso, tu não sabe o que está perdendo. Vocês estão chegando ao final do Antenado. Estamos chegando ao final do Antenado de sexta-feira, que papo gostoso, muito bom. Professor Mário, obrigado pela sua presença hoje aqui no Antenado. Eu que agradeço, André. Para mim é sempre uma alegria, uma honra poder estar aqui, poder participar desse debate. E nós esperamos que, de fato, nós tenhamos aí sido bênção para os nossos telespectadores. Obrigado pela sua presença. Pastor Sérgio, sou seu fã. Obrigado pela sua presença. Que isso? Eu sou seu fã. A cor da sua camisa é o azul bicolor do Paysandu, que vai subir na Série B, que vai subir para a Série A ano que vem, segundo colocado. Esse negócio dos pastores da minha igreja ficando no WhatsApp. Olha aí, o teu time perdeu. Um tal de pastor Leonardo, aquele pastor Zé Luiz que já veio aqui no Antenado. É tudo inimigo. Tudo WhatsApp. Tudo quando um ganha, um Flamengo com um, outro com o outro. E tem o Sanderlei também, o Jadson. Olha, o pastor Jadson e Sanderlei. Todo mundo brigando por causa de time. Vou trazer eles aqui para o Antenado pergunta. Pastor Adilson, obrigado pela sua participação no Antenado. Obrigado, André. Uma alegria muito grande estar aqui. Particularmente, eu sou muito grato a Deus de estar aqui, porque aqui eu aprendo também. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, André, pelo convite. Foi um prazer estar essa tarde com vocês aqui. A gente vai aprendendo, né? Muito obrigado por esse convite maravilhoso. Deus obrigado pela sua audiência. Bom fim de semana. Deus te abençoe. Vai pro domingo, hein, crente? Até a próxima Antenado na Geral. Tchau, tchau. Na vacilação com pensamento ruim, todo espalhafatoso e na maior falação, 100%